Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Perspectiva Jurídica. Dando prosseguimento à nossa série especial sobre a reforma trabalhista, hoje nós vamos conversar sobre dois pontos bastante prejudiciais ao trabalhador, né? Que são dispensa coletiva e adesão ao plano de demissão voluntário, tá? Quando a gente fala de dispensa de trabalhadores, a gente primeiro tem que lembrar do princípio constitucional, né, da continuidade da relação de emprego, previsto lá no artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Vem cá comigo na tela. Olha aqui. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, né? E aí a gente vê que a Constituição prevê no seu texto o princípio da continuidade da relação de emprego e a proteção contra a dispensa arbitrária, né? Inclusive, proteção contra a dispensa arbitrária e também sem justa causa. Inclusive, o Brasil, na década de 90, chegou a ratificar a Convenção 158 da OIT, né? Que anos depois, foi em 1992 quando ela foi ratificada, e em 1996 ela foi denunciada. Por quê? Porque essa convenção prevê a proteção dos trabalhadores, né, justamente esse princípio da continuidade da relação de emprego, de não serem dispensados sem que haja uma justificação por parte do empregador. E aí as empresas ficaram muito incomodadas e começaram a se mobilizar contra a vigência, né, a produção de efeitos dessa convenção no ordenamento jurídico brasileiro, ao argumento de que geraria, né, um tipo de estabilidade no emprego para todos os trabalhadores e também pelo custo financeiro, né, de manutenção, de obedecer às regras da Convenção 158. E aí a pressão, a mobilização foi tanta que em 96 essa Convenção 158 foi denunciada, tá? E aí deixou de operar efeitos aí no nosso ordenamento jurídico. Esse princípio, gente, da continuidade da relação de emprego, ele também é chamado pela doutrina de princípio da permanência, né? De se garantir, de oferecer para o trabalhador uma segurança financeira para a sua vida, né? Por isso, a regra ser o contrato por prazo indeterminado, né? A indeterminação do período de prestação laboral é indeterminado, né? Não há uma delimitação temporal. Tanto que o contrato por prazo determinado, ele só pode acontecer em algumas situações específicas, né? No caso do contrato de experiência, quando há necessidade, né, transitória, ou aumento aí considerável do serviço. Enfim, o contrato por prazo determinado, então, é a exceção. Inclusive, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, há benefícios, inclusive processuais, né? Com a inversão do ônus da prova, previsto lá na súmula 212 do TST. Olha o que diz essa súmula. Vem aqui comigo na tela. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando o empregador nega a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. E aí, o que seria essa despedida arbitrária, né? Que a Constituição, o princípio da continuidade da relação de emprego, protege? Ainda não foi regulamentado, né, gente? Lembrando que o artigo 7º, inciso 1º, ainda não foi regulamentado, porque faz menção à lei complementar. Mas o artigo 165 da CLT traz ali um conceito de despedida arbitrária, que é aquela que não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. E se a despedida for arbitrária, né, aí o empregador ele tem que reintegrar esse empregado ao emprego, tá bom? E aí, em razão, né, dessas previsões
constitucionais e também legais vigentes, a CLT prevê lá no capítulo 4 do capítulo 5, do título 4, sobre contrato individual, as normas que regulamentam a rescisão do contrato de trabalho, tá? E esse capítulo, gente, ele sofreu uma alteração, sofreu grandes alterações e acréscimos pela reforma trabalhista, tá? E algumas dessas alterações dizem respeito justamente à matéria da nossa aula, que é a dispensa coletiva e a adesão ao plano de demissão voluntária, previsto nos artigos 477A e 477B. Vem comigo para ver o que diz esse artigo 477A. Olha aqui. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia, tá, de entidade sindical ou de celebração de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então, a gente vai começar aí com a classificação das dispensas, né? A gente sabe que a dispensa individual, e aí a gente vai adotar a classificação do professor Orlando Gomes, a dispensa individual é aquela em que o empregador dispensa um empregado determinado, né? Com ou sem justa causa, tá? E aí a gente vai lá nos artigos 477 a 486 da CLT. A dispensa individual é tranquila. A dispensa individual plurima, né, ou dispensa plurima, o que é isso? É quando vários empregados determinados, né, são dispensados pelo empregador em razão de uma conduta que foi praticada por aqueles trabalhadores e que deixou insatisfeito o empregador. Então, imagine que uma determinada seção, né, da empresa, um determinado departamento, vários trabalhadores tiveram um comportamento inadequado, e aí o empregador vai lá e dispensa, normalmente por insubordinação de determinados trabalhadores. Aqui, na dispensa plurima, o objetivo do empregador não é reduzir o quadro de pessoal. Tanto que, quando esses trabalhadores são dispensados, outros são contratados para substituí-los. Tá? Porque é importante para a empresa manter esses trabalhadores, esse setor ou esse departamento funcionando. Tá? Então, eu vou tirar aqueles que, por algum motivo, deixaram insatisfeito o empregador e vou colocar outros trabalhadores no lugar, porque eu preciso daquele setor funcionando. Então, note que a plurima não tem um impacto econômico e social naquela região, tá? Já a dispensa coletiva é diferente. A dispensa coletiva, eu tenho um motivo que é comum a todos e o empregador precisa dispensar muitos trabalhadores indeterminados, né? São observados ali por características gerais, tá? Não é específico, não é determinado. Imagine que eu preciso dispensar o departamento inteiro de tecnologias de informação, porque é um serviço muito caro, eu não posso ter esse pessoal. Vou mandar todo mundo embora. O objetivo da dispensa coletiva é reduzir o quadro de pessoal, em razão de alguma situação, normalmente financeira, que a empresa não tem mais condições de manter aqueles trabalhadores. Tanto que eles são mandados, eles são dispensados, mas não são substituídos por outros. Aquele setor literalmente vai parar de funcionar. E qual é a dispensa coletiva emblemática que a gente tem? A da Embraer, que aconteceu em 2009, né? 4.200 trabalhadores foram dispensados em massa, né? E aí a gente tem que a dispensa coletiva, diferentemente da dispensa plurima, causa um impacto econômico, social importante na região em que essa dispensa é realizada, tá? Então, essa é a diferença da dispensa plurima para a dispensa coletiva. E aí, o que acontece? Não há, né, hoje, um parâmetro, uma norma que regulamente a dispensa coletiva. E daí porque o TST consolidou, na verdade não consolidou porque não foi simulado, mas adota o entendimento,
né, de que a dispensa coletiva, para ser válida, necessita de negociação coletiva prévia, né, de participação do sindicato, para determinar medidas protetivas para esses trabalhadores que serão dispensados, né? E aí, o TST até entende, né, que defendeu num dos julgados que, por ser uma dispensa de grande impacto, né, e aí a gente trata isso no âmbito do direito coletivo, aí essa dispensa não seria mais um direito, um poder potestativo do empregador, porque o impacto social é muito grande, né? Então, eu preciso criar medidas também na esfera coletiva para proteger, para resguardar pelo menos um pouco esses trabalhadores que serão dispensados em massa. E aí, como seriam essas medidas protetoras? Estabelecer, por exemplo, que num determinado período essa empresa não vai poder contratar novos funcionários, né? E quando for recontratar, que dê preferência para os trabalhadores que foram dispensados nessa dispensa em massa, né? Adotar medidas, por exemplo, pagar um adicional a mais ao seguro-desemprego, né? A pessoa vai receber o seguro-desemprego e a empresa vai pagar um plus, um adicional a esse valor para manter, né, para ajudar esses trabalhadores que foram dispensados. Também ajudar na requalificação profissional e na recolocação desses trabalhadores no mercado de trabalho, né, adotar medidas para recolocar em outras empresas conhecidas, né, ajeitando ali em outras empresas parceiras para recolocar esses trabalhadores no mercado de trabalho. E isso é possível por meio de negociação coletiva, né, por meio de intervenção do sindicato para defender os interesses desses trabalhadores que serão dispensados, e essa dispensa vai gerar um grande impacto político e econômico, tá? Tanto que o STF, gente, reconheceu repercussão geral, né, nessa matéria. Por quê? Porque o caso da Embraer, né, entraram com recurso, né, contra esse entendimento do TST, que eles entendem ser aí inconstitucional, né, porque viola ali o poder de gestão empresarial, e aí inclusive chegaram a defender que o TST estaria, na verdade, usurpando competência legislativa, tentando regulamentar o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que faz menção à regulamentação da dispensa arbitrária e sem justa causa por lei complementar. E aí essa lei complementar não existe, e aí vem o TST e começa a criar parâmetros que seriam validadores dessa dispensa coletiva, né? Então, em razão disso tudo, o STF reconheceu a repercussão geral, e aí, para trazer a necessidade de intervenção coletiva, porque no âmbito do direito coletivo não é um poder potestativo do empregador dispensar um grande número de empregados sem pensar na justificação social dessa dispensa. É preciso que haja um motivo socialmente justificável para operar uma dispensa desse porte, né? Uma dispensa coletiva, tá bom? Mas aí, a validade da dispensa coletiva com a reforma trabalhista não vai depender de previsão em norma coletiva, nem de intervenção sindical. Então, ou seja, foi equiparada. Como se dissesse, dispensar 5.000 trabalhadores imotivadamente, é a mesma coisa de dispensar um trabalhador. Olha o peso disso, né? Então, eu coloco na rua 5.000 trabalhadores sem me preocupar em reinseri-los ao mercado de trabalho, enfim, né? Foi equiparado, então não precisa dessa negociação coletiva. E isso foi muito prejudicial. Já em relação à adesão ao plano de demissão voluntária, o artigo 477B prevê o seguinte, vem cá, que o plano de demissão voluntária ou incentivada, seja para dispensar trabalhadores individualmente, de forma plurima ou coletiva, desde que o plano de demissão voluntária seja previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, exceto se houver disposição em contrário estipulada pelas partes. Gente,
O que acontece? Normalmente, esses planos de demissão voluntária, eles são muito atrativos, né? Justamente para conquistar pessoas para aderir ao plano, né? Normalmente, o que acontece? Teve um plano aí, recente, que oferecia para quem aderisse, né, as condições, pagar um valor muito alto em uma única parcela, né? Foi até de um banco. Então, tinha trabalhadores que recebiam ali 500 mil reais de uma vez. Só que no plano constava lá que na adesão, o trabalhador dava quitação plena e irrevogável de todos os direitos referentes àquela relação. Ou seja, inclusive de parcelas que não foram pagas ao longo do contrato. Só que, normalmente, alguns trabalhadores não ficam atentos a isso. Quer receber aquele dinheirão de uma vez e não atenta nas peculiaridades desse contrato de adesão, né? Que deve constar lá que a quitação, se seja ou não a quitação irrevogável, né? A quitação geral irrevogável. Se houver a previsão de que há a quitação geral irrevogável de todas as parcelas trabalhistas referentes àquele contrato, aí o trabalhador não vai poder ingressar na Justiça do Trabalho depois para discutir direitos que eventualmente não foram quitados. Então, esse dispositivo faz o quê? Restringe o acesso do trabalhador ao Poder Judiciário, tá? Mas se não houver a previsão, aí ele vai poder sim entrar na Justiça do Trabalho depois, apesar de ter aderido ao plano de demissão voluntária. Então, tem que ficar atento ao que consta nesse contrato de adesão. E o plano de demissão deve estar previsto em norma coletiva. Qual que é a vantagem, gente, desse dispositivo? Que ele diminui os riscos da empresa, né, os riscos judiciais da empresa de ser demandada por parcelas que não pagou, né? Então, às vezes não, na maioria dos casos, é muito bom para a empresa utilizar-se do plano de demissão voluntária, porque muita coisa pode ficar para trás. Parcelas que, se você for calcular dentro dos 5 anos, né, de prescrição quinquenal, do ajuizamento da ação, com juros, correção, dependendo do valor devido, poderiam dar um montante muito alto. Então, eu proponho ali um plano de adesão e quem aderir me dá a quitação disso que, de repente, eu não paguei, que sairia caro para mim, né? Então, para o trabalhador é um montante importante, mas que acaba, né, sendo aí, o barato que sai caro, né? Barato para o empregador, é melhor pagar ali o plano de adesão, e caro para o trabalhador, porque se ele não fica atento, se há nesse contrato de adesão a cláusula de quitação geral irrevogável, se ele não presta atenção nisso, ele pode estar perdendo muito dinheiro também, tá? O TST, gente, sempre entendeu que a quitação no plano de adesão era restrita às parcelas, né, ali descritas. Só que o STF entendeu que o plano de adesão voluntário, né, da quitação geral e irrevogável de parcelas, restringindo aí o acesso posterior à Justiça do Trabalho, à Justiça, não só à Justiça do Trabalho, mas à Justiça em geral, desde que haja previsão nesse sentido no acordo, tá? Então, eu não posso restringir o acesso se lá no plano, no contrato de adesão, não diz nada a respeito, tá? Então, a respeito do plano de adesão, ao plano de demissão voluntária, essa é a previsão que na minuta, né, da medida provisória não houve nenhuma proposta de alteração desses artigos para a entrada em vigência e para tramitar antes da vigência da Lei 13.467, ok? Se você gostou, dá um like aqui pra gente, siga a gente lá nas redes sociais e semana que vem tem mais aula com a professora Manu, tá bom? Até mais!